O livro do Apocalipse é sempre muito comentado e, ao mesmo tempo, muito temido. Há uma impressão que não é possível entender a mensagem ali apresentada. Fique comigo nesta mensagem e eu acredito que você será edificado de tal forma que você terá vontade de ler e ouvir ainda mais a respeito do Apocalipse. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. A aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança, em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E, ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Essa é a dedicatória do Apocalipse. Nesta parte do texto, vemos a quem é dedicado o texto, às 7 igrejas que estavam na Ásia, e de quem é a revelação, de quem procede, que é do próprio Senhor. Essas eram as igrejas mais conhecidas na Ásia, já que já se mostrava como um mundo muito longe do que era conhecido naqueles dias. Era como se já fosse o fim do mundo, por assim dizer. Era como se a mensagem fosse dedicada às igrejas em todo o mundo, quando é dedicada a essas igrejas, pois elas estavam no que para eles seria o fim do mundo. Sem contar com uma outra informação importante. Os estudiosos concordam com a historicidade dessas igrejas. Elas existiram no seu tempo de fato. Mas há uma linha de interpretação dentro da escatologia que segue o entendimento que, além de terem existido fisicamente em seu tempo, essas igrejas seriam a representação profética do desenrolar da história da humanidade, mais especificamente da história da igreja. Quer dizer, as 7 igrejas da Ásia existiram fisicamente e também podem representar profeticamente o tempo histórico desenvolvido ao longo dos anos da história da humanidade depois de Cristo. Além disso, a apresentação do Senhor mostra que essa é uma mensagem que deve ser levada aos confins do mundo mesmo. Há uma preocupação em deixar claro quem é Jesus e qual é a sua missão lá no versículo 5, além do que ele faz em nossa vida no versículo 6. Depois deixa claro que um dia ele vai voltar. Um grande resumo da verdade do que Jesus tem para nós. Precisamos deixar claro isso para todas as pessoas. Primeiro, claro, devemos entender a grandiosidade dessa mensagem para a nossa vida. E depois, devemos anunciá-la aos outros.
Somos mais do que vencedores em Cristo, isso é verdade. Somos reino e sacerdotes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Assim, aguardamos aquele que era, é e que há de vir. Ele já está conosco em cada momento, mas haverá um dia em que nossas lágrimas serão secadas e ele reinará de fato e de direito. Também vemos nessa passagem inicial João definindo dia e local para o início da mensagem. Nos versículos 9 e 10, ele apresenta-se como o servo que passa por situações complicadas por seguir ao Senhor e deixa claro que recebeu a mensagem a partir de um arrebatamento em espírito no dia do Senhor, enquanto estava na ilha de Patmos. Quem viveu em seus dias sabia em que época isso aconteceu, claro. Observamos nisso que o Senhor age no sobrenatural, claro, mas dentro da história. É claro que o Senhor poderia fazer de muitas maneiras diferentes, já que Ele é o Criador de todas as coisas. Mas Ele preferiu agir de maneira sobrenatural, arrebatando João em espírito, no curso natural da história, a qual João relata. Muitas vezes esperamos o sobrenatural de Deus apenas no sobrenatural realmente, algo completamente fora do comum, totalmente sobrenatural. Mas muitas vezes o Senhor até age assim, claro, deixando bem específico que Ele é o Senhor e pode agir da forma como bem entende. Acontece que, na maioria das vezes, algo sobrenatural da parte do Senhor acontece em nossa vida, no curso natural da mesma, nas coisas do dia a dia. Claro que no caso de João, ele foi arrebatado em espírito, não é algo do dia a dia. Mas o Senhor age tanto de maneira sobrenatural, ou como no caso de João, misturando o sobrenatural com o natural, mas muitas vezes age nas pequenas coisas do dia, dentro da história, da sua história. Nós precisamos discernir o agir do Senhor em nossa caminhada. João deixa claro que recebeu uma orientação, que deveria escrever o que ele visse. Em nossas experiências com o Senhor, muitas vezes, Ele nos diz o que devemos fazer ou o que vai acontecer. Quando Ele nos deixa claro o que devemos fazer, não dá para fugir. Temos que realizar. A questão é que, dependendo da ação do Espírito para realizar, e não fazer apenas o que queremos ou devemos, ou no desejo de obedecer. Porque houve um momento mais para frente no texto dessa revelação no Apocalipse, que as palavras estavam seladas, e ele não podia escrever. Logo, mesmo diante da ordem de fazer, de escrever, o Espírito pode revelar quando e como fazer. E é aí que, mais uma vez, eu consigo entender que a missão do Espírito é fazer as coisas no correr da história. E nós apenas obedecemos o que o Espírito nos orienta a fazer. Vemos também que o Senhor fixou um grupo de igrejas que deveriam receber a revelação. As 7 igrejas da Ásia. Houve um tempo que se achava que Roma era os confins do mundo. Em pouco tempo, Paulo queria ir para a Espanha, e aí os confins do mundo agora era nesse lugar. Não se tinha conhecimento de mais faixas territoriais naquela época. Essas igrejas na Ásia pareciam os confins do mundo, lá do outro lado. É verdade que se tinha, sim, conhecimento, eu acredito, de mais terras do lado asiático, mas pareciam impenetráveis. Assim, essas 7 igrejas da Ásia representavam um mundo conhecido naquele ponto do mapa. Acredito que muito mais que igrejas num momento histórico, uma vez que essas igrejas existiram de fato, essas igrejas são também um símbolo de cada época da história cristã, como já falei. Isso mostra o quanto o Senhor quer falar com o povo, quer alcançar as pessoas com uma mensagem de vida. Há um interesse que você e eu tenhamos conhecimento dessa mensagem, da mesma forma como havia interesse que aqueles primeiros cristãos conhecessem os acontecimentos que ainda estão por acontecer. Isso mostra o caminho do Senhor para com o seu povo e o carinho dele. Esse é o Deus que eu sirvo, um Senhor de cuidado, de orientação, de amor, de ação, de realização. Eu poderia passar muitos dias falando, mas realmente não conseguiria colocar um ponto final nessa descrição, eu acredito, e não daria para encerrar esta mensagem. Se você quiser, pode meditar e ampliar essa descrição lá nos comentários, e eu aguardo por isso para louvar ao Senhor junto com você. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.